É difícil ver você sentar aqui, viu? Aí é bem mais legal. Então, gente, primeiro, nós somos poucos, né, que se preocupa com a educação, e muitos mestres, eles desconhecem o valor daquilo que eles têm como saberes. Eles desconhecem esses saberes diante ao formal, né? Porque o formal, como já diz o nome, né? A forma, né? Se você não está ali, você não é considerado apto, né? a expandir os seus conhecimentos e tal. E como a gente colocou um pouquinho aqui lá no comecinho, né? Primeiro que esses saberes são super fragmentados, né? Super. Né? Então, tipo, o capoeirista é o capoeirista, o religioso é religioso, e etc, etc, etc. E para você reunir, né? Para você reunir esses saberes e dialogar com o formal, tem aí uma certa dificuldade, né? Porque, por exemplo, nós aqui sabemos, né, que interessante seria ter aqui um pai de santo, né, ou seja, um babalorixá ou uma mamalorixá, fazendo aqui uma palestra sobre religiosidade, né? O mestre pedreiro, o mestre de tambores, né, está aqui dialogando lá com a minha criança, o meu filho, lá na escola. Por um lado, a escola, por desconhecer, né, essa cultura afro-brasileira, ela já se fecha um pouco. Né? Já contei para vocês aí, por exemplo, o que aconteceu comigo na fundação, né? Quando eu chego com a minha vestimenta, né? O que eu uso no meu cotidiano, de repente, chega num lugar que é agressivo, né? Assim, tipo, a pessoa para, né? Para quem não está sabendo, ou seja, eu fui fazer um projeto que foi, tipo, recreio nas férias na fundação, né? Então, tipo, já começa ali. Aí cheguei, né, me apresentei, olha, eu sou Carlos Caçapava, vim fazer uma vivência com os meninos, isso na Fundação Casa, né? E aí o segurança olhou para mim e falou, tá, eu preciso que você tire essa touca para entrar nessa, tem que tirar essa touca. Aí eu peguei e falei, eu sinto muito, mas eu posso tirar num lugar reservado a título de uma revista. Pode passar pelo raio-x, a gente passa por isso, né? Quando pega uma fila no aeroporto, você tem que tirar até o cinto, né? Não tem problema nenhum, passa lá no raio-x e depois você recoloca e vai. Não, mas ele falou, é proibido, você não pode entrar aqui com essa vestimenta, tipo, você está, não está apto a adentrar. Aí eu peguei e falei, eu sinto muito, né? A não ser que você me dê uma explicação lógica e tal. Aí ele falou, eu não posso te explicar melhor, mas eu vou chamar o meu chefe lá e tal. Aí, beleza, aí veio lá o líder da segurança e continuou o mesmo dilema, né? E isso a gente perdendo um tempo que deveria estar dentro da sala de aula. Então, isso que eu estou narrando é tipo para ver isso na fundação. Agora, imagine nas escolas, né? E tal. Aí ele veio, falou comigo, eu dei as minhas explicações, aí ele insistiu ainda, porque isso tem a ver com a tua religiosidade,
Eu falei, não, isso é a minha vestimenta étnica, né? E ele falou que papo de étnico é esse? Aí eu vou chamar a pedagoga, né? Ou seja, a pedagogia, aí veio a pedagoga e aí piorou o caldo que ela aí me perguntou na lata, qual é a tua religião, né? Aí eu fiquei numa situação assim, tipo, e agora, né? Por onde eu vou? Mas aí já estava tão grosso o caldo, né? Que eu falei, não, eu não vou engolir, né? E aí eu expliquei para ela a minha posição religiosa, né? E aí ela não entendeu nada, né? Porque eu falei para ela, ó, eu sou um agnóstico teísta. Aí os dois olhando para minha cara. O que é agnóstico e o que é teísta, né? E aí, ou seja, me deixaram lá aguardando, trocaram a ideia deles lá e falaram, o seguinte, nós vamos te liberar hoje para entrar, nós vamos te liberar hoje, mas você, na próxima visita tua, você vai pedir para a tua coordenação mandar algo por escrito, né? Demonstrando responsabilidade por você entrar com essa tua touca. Aí eu falei, tudo bem, da minha parte eu vou fazer a bombeta. Vou fazer, né, de tudo. Aí peguei e liguei para o Tony, né, falei, Tony, uma coisa que tá assim, ó, né, então quando chegar aí para vocês, está sabendo. E tipo, virou meio que uma briga desnecessária, porque na verdade o que eles deveriam fazer, vamos entrar, vamos sentar e você vai me explicar o porquê, né? Não lá na porta, né? Então, tipo, você está sendo impedido de entrar. Então, nem precisamos comentar que isso é racismo, racismo, né? Isso é, né, preconceito, exclusão, né? Sendo que eu ainda tentei dialogar de outras formas com eles. Falei, eu vim aqui fazer uma vivência cultural, eu vim aqui fazer um trabalho de música e tal, isso eu poderia simplificar como meu figurino, né? E tal, mas não, é a minha roupa do dia a dia, é a minha forma, né? E eles até deveriam ter aproveitado, né, de fazer perguntas mais criativas. Mas, voltando para o nosso assunto, gente, nós somos muito poucos, né, que realmente tem consciência de que o que a gente sabe, o que a gente faz, né, tem a ver com a educação e cultura, e como já foi dito aqui, né, essa educação, ela, em muitos casos, fica totalmente distante da escola, né, e os nossos filhos são sortudos, né, de repente ter alguém ali para dialogar, quando teu filho fala, e aí eu vou ser lá o escravizado, né? Porque a maioria de nós, quando vamos tratar desse assunto, a gente não pensa que tem uma super diferença de o escravo para o escravizado, né? O africano, quando veio, ele veio escravizado, ele não veio escravo, né? E como interferir, né? Como levar, né, a nossa mensagem lá para dentro da escola? É muito conta-gota, né? É muito conta-gota, né? É tipo, basta eu, né, como a Chay falou, uma criança, uma jovem vem comentar sobre o cabelo. O teu diálogo com ela foi uma super aula, né? Uma super aula que, de repente, dentro da sala de aula, ela não vai ter, dentro do período dela de aula, dentro da sala, ela não vai ter essa aula que você passou para ela, né? Agora, uma das forças que a gente tem é a arte da palavra, que a palavra vem antes da escrita, né? E só que é a escrita que fortalece
é a escrita que registra e é quem assina é o dono da razão, né? Mas se a gente começar a espalhar pequenas palavras, né, e for dialogando principalmente com a criança, com o jovem, e for acontecendo coisas como o que a gente vivencia aqui ou quase todas as sextas-feiras, né? Formação de professores é necessário, né? É necessário que os professores parem para ouvir, né? A quituteira, é necessário que o professor analise, né? Tipo, ó, o fulano mal sabe falar, mas o fulano sabe fazer e sabe o fundamento da feijoada, né? De onde vem a feijoada? Porque muita gente se delicia com a feijoada, mas não sabe de onde vem, né? Muita gente... Não, agora está com uma história que a feijoada não foi dos escravos, foram os portugueses. Então já estão inventando Não, mas tudo é... Já estão querendo tirar o crédito. Tudo é mal explicado e quando tem uma explicação, o dono da verdade é quem explica, né? Infelizmente é assim. E quem explica na sala de aula é o professor, né? E nós tivemos, gente, eu já tive em algumas rodas com o professor, né? Que aí o tema é África e o afro-brasileiro, né? E de repente a gente foi abrir uma roda de conversa e a gente perguntou numa roda de professores, né? Tipo, para a gente abrir o nosso bate-papo, o que cada um de vocês já tem como ideia de África, né? Uma professora se prontificou a falar e ela falou: o que eu sei sobre a África é que é um país pobre, onde nasceu o vírus da AIDS, né? E que lá, né? Ou seja, e que foram escravizados, né? Porque eram, né? Na linguagem burros, né? Na linguagem comum burro. E aí, tipo, então até hoje as nossas crianças, né? Elas ouvem isso na escola. E quando chega nesse curto período, que para nós que trabalhamos com isso, a gente acha muito pouco, essa coisa de mês da consciência negra, muito pouco, não existe o mês da consciência negra, né? Existe o tempo do negro e do povo brasileiro fazer uma reflexão mais profunda sobre essa negritude, né? No Brasil e etc. Mas podemos colaborar com esse lado, né, da escola até através dos nossos filhos, né? Ou seja, Alan lá discutindo com o filho dele que vai fazer a pecinha, né, na escola, de repente esse filho vai levar informações, né, para o professor, mas é muito difícil porque antes de se falar em cultura, ou melhor, antes não, né, gente? As pessoas não sabem que religião é cultura, né? Então, são assuntos tratados à parte, né? Eu já ouvi também, tipo, olha, você veio aqui para falar sobre cultura, você não veio para falar sobre religião, né? Então, tem muito disso, mas conta a gota aí vai ter que ir somando, né? Via arte da palavra, via as artes dos movimentos, via música, né? Desenho, pintura, escultura, né? E levando aos poucos para a escola. Eu aposto muito, 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 muito em formação de professores, roda de conversa com professores, porque tem muita gente que confunde total, né?
o lado religioso, né? O lado religioso pessoal, né? Se confunde com a educação pedagógica, né? Tipo assim, como acontece eu já vivenciei isso dentro da fundação, né? Olha, aqui nós vamos falar sobre o quesito cor, mas nós vamos passar essas páginas que falam dos orixás, porque isso não é interessante aqui dentro, porque a gente vai criar, né? Então, é muito difícil, porque o professor que está ali para falar sobre o quesito cor é evangélico. E aí ele vai ter dificuldade de falar dos orixás. E seria uma coisa super natural, porque eu acho que o religioso pedagógico, né, ele tem uma certa obrigação de ver a religiosidade como cultura e estudar as religiões culturalmente falando. Vou ser breve, né? Mas eu não sei o nome de vocês podem falar? Tony? André. Chay. Eu ia falar do Hamilton Cardoso naquele momento. É legal a gente saber a história do Hamilton Cardoso. Eu falei das organizações negras no começo dos anos 70, quando se fundou o MNU ali na Praça da República. Saber a história deles. Eles já questionavam. Tem que fazer questão mesmo. Quais são os ganhos possíveis, quais são as perdas nessa luta contra o racismo no campo da cultura. E ele foi formado por Teresa Santos, né? Uma grande mulher negra, grande, carioca, veio para São Paulo, foi lutar em Angola, do Teatro Negro Paulistano depois. Então, muitos desses militantes que foram trabalhar depois em âmbitos jurídicos paulistanos, foram trabalhar por saúde, as UNAs, né? A Zona Leste tem muito desse fortalecimento, eles se iniciaram no teatro. Não que um seja caminho para o outro, ou um seja menos ou mais do que o outro, mas o diálogo está aí. Esses espaços de formação negra. É importante falar, quando eu disse a gente falar de religião, né, mestre? A gente pode falar tanto de Maior Orixá, ou de um Tata, ou de um irmão da Irmandade do Rosário, né? Eu disse a vocês, acho que faz 2 semanas eu fui lá na Praça da Sé, no alto da biblioteca da livraria da Unesp. Eu tive uma aula que eu não queria que acabasse, aí teve que acabar, 11h30 da noite, que é com as senhoras, as matriarcas das Irmandades do Rosário, de Lausanne, que já não tem mais, de Guarulhos, da Penha. E aí a questão é que me contaram a história, poxa, tá aqui anotado, não vou ficar gastando tempo procurando, uma grande líder daqui de São Paulo, lá da Penha, quando a Penha era lá na Penha, né, século XIX, o Geraldo Filme não conta nos anos 70, os negros da Zona Leste, tá chegando na Zona Leste, imagina nos anos 70, né, para ele colar na Vila Matilde, imagina no século XIX. E aí, é uma questão. A Irmandade do Rosário, as Irmandades do Rosário são ainda e foram muito mais importantes para garantir um enterro digno, né? Esse é o fundamento das Irmandades do Rosário. Um negro morto ia para vala. Então eles se organizavam para cotizar o enterro, os serviços funerários, para amparar a família do Rosário, católicas. E houve uma senhora que foi linha de frente em todos os momentos que a igreja estava para cair, que a Irmandade estava para se desfazer. Nesse momento começaram a chegar italianos lá na Zona Leste. E aí foi questionado, mas poxa, vai só negros? Não, está chegando, mas chega devagar. Aí tem esses relatos, né? Foram lançados para um livro de uma grande pesquisadora que fez doutorado na Unesp agora, que mora lá no Jabaquara. Aí, o que aconteceu? O fundamento que ela tinha para a manutenção da Irmandade do Rosário, toda aquela resistência, que não era só o encontro do cortejo, era o dia a dia de manter a Irmandade, de fazer dívida, de limpar o quintal. Conforme foram entrando pessoas que acharam que era legal, olha como é interessante essa roda, na hora que o chicote estralou, ninguém segurou o reggae. E a Irmandade do Rosário foi para o espaço. Então, acho que é legal a gente pensar em inserção, em partilha, mas é legal falar em protagonismo também. Quando quem é a linha de frente que segura mesmo, vamos para a roda. Opa, mas quem vai fazer dívida para comprar cabaça também? Quem vai limpar o banheiro? É importante. Todas as associações negras que eu conheço, mestres ou crianças, que são as mestrinhas, passam por isso, né? Uma coisa é o holofote, outra coisa é o dia a dia. A Irmandade do Rosário
da PEN, que agora não é mais Irmandade, né? Uma associação, uma congregação, faliu. Inclusive, a Irmandade do Rosário tinha muita louça, tinha muito objeto valioso. Isso aí também, tudo foi embora. Ninguém sabe onde foi parar. Quando se abriu. O problema é a abertura ou é a responsabilidade de quem entra ou de quem está? Não sou eu que vou dar a resposta. E também eu não vou dar resposta para essas questões, porque eu passo meus dilemas, né? Seria muita hipocrisia minha chegar aqui e falar como que é, que eu não sei também, cada dia com o meu menino. Agora, tem coisas que a gente vai percebendo que são ganhos, né? Essa semana, cara, o meu moleque, ele usa uns anéis, né? Gosta de uns anéis. Aí ele encontrou um rapaz com uns anéis lindos, lá no lançamento do livro, ele já pirou uns anéis, e uns 3 anéis aqui. Aí anteontem, hoje é quinta, segunda-feira, ou terça, ele ganhou uma pulseirinha com as cores da independência africana, amarelo, verde e vermelho. Aí a gente foi, tá conversando, eu olhei, a gente conversou sobre muitas outras coisas. Quando deu 9 da noite, estou falando, vai tomar banho? Tirar os anéis? Aí eu falei, você vai tirar a pulseirinha? Pensei que você não ia falar. Então imagina que ele ficou 2 horas com aquilo ali, esperando que era que meu pai ia falar que ele tá me vendo com essa pulseirinha. Mesma coisa, mais ou menos, né, do que você falou. E aí, o que ele falou que é a pulseirinha? Só o que dizem, né? Que seriam muito bons se falassem disso com fundamento, né? Esses dias eu fui falar numa escola, não, esse é outro caso, lá no interior, as crianças perguntaram, mas o que você acha? A biblioteca lotada, a professora orgulhosa, veio um escritor falar com os alunos. Aí os alunos, o que você acha daquele rap do crioulo? Ele fala, não falar isso com vergonha. Eu falei, que legal, tinha um moleque perguntar, meu. Ele tá falando disso, ele vai, daqui a pouco a gente vai falar de outras coisas. E é nessa letra aí que tá. Aí o moleque, o que você acha das drogas? Eu falei, então peraí, vamos falar de drogas. Aí a professora morrendo de vergonha, em vez dela ficar feliz, na minha opinião, né? Que ela, olha que oportunidade de trocar uma ideia. Mas a gente trocou uma ideia sobre os 5 Salomão, cara. A gente trocou ideia sobre Rainha de Sabá, a gente trocou ideia sobre leitura escravista da Bíblia. A gente trocou ideia, nossa, tanta ideia, né? Falou o que é mesmo, né? O que é lock de dread, o que é dreadlock, o que é rastafari, o que não é. E aí essas ideias da alimentação, né? Dos princípios filosóficos. Bom, o meu filho passou por isso, com a pulseirinha, o cabelo. Eu sinto que parece pouco, e é pouco, né? No dia a dia é difícil, cara. No dia a dia a gente chora, né? Mas quando a gente estuda a história, a gente percebe que já tinha resistência à anunciação, mas ainda também não tinha já alguns pequenos ganhos. A gente tem formação de professores, eu trabalho com formação de professores também. Esse ano não, mas eu trabalhei. Tem um time muito bom, tem 20 pessoas agora na SMS, Secretaria Municipal de Educação, que estão indo para as DREs, antigas delegacias. E aí vai enfrentar todos esses dilemas, falar com quem não quer ouvir, falar com quem quer ouvir, mas também, poxa, você está me falando, não estou entendendo nada. São dilemas, né, cara? O que aconteceu com o senhor, mestre, é uma anomalia. E ao mesmo tempo é tão lógico, né? É tão... Não é? Tá tão dentro da história do Brasil, infelizmente, isso, né? Na porta. Eu conheço escolas que são masmorras, cara. E conheço algumas escolas que são jardins também. Algumas. Tem o Cereja do Campo Limpo, por exemplo. Algumas escolas são bacanas. Da menina reconhecer no cabelo ou na pele, né? É muito difícil mesmo. É muito difícil. Eu lido com tem um camarada que ele é professor na PUC, o Amailton. E a filha dele também tinha muita vergonha de cabelo. E ela adorava ficar com o cabelo solto em casa. Porque é difícil, né? Você chegar no lugar e adolescente ainda, criança, se sentir tirado. Tudo isso que a gente já sabe, não estou dando letra que você não sabe. Ao mesmo tempo, hoje acontece já, por vias até a outros meios de circulação, né? Os moleques não saem da tela também. Tem outros símbolos ali, né? Tem outros signos, né? Tem outras formas, tem outros elementos visuais. Aí a gente já é tão exigente que a gente está perguntando, mas e aí? Já está se reconhecendo no cabelo? Ainda nem está se reconhecendo. E aí, agora, e do cabelo em diante? Qual é que é? Vai ficar só na visibilidade? Então, às vezes, a gente também exige demais do que já está acontecendo. Uhum. E também não consegue, eu não consigo perceber, porque ainda não aconteceu. Né? A gente passa por várias, tem uma juventude que está bastante afirmada, né? Bastante. Aí a pergunta é, e aí? Está exclamando bastante. E tem pergunta nova, né? Também faz parte, né? Também faz. Quem sou eu para falar, né? Quando às vezes acontece de eu ir num lugar, acontece bastante. Estamos aqui, um escritor, os jovens, fala para esses jovens, o que eles estão... Aí eu falo assim, nossa, quantos anos vocês têm? 16, 17. Estão fazendo isso? Vixe, eu fiz até os 22. Aí a professora, nossa, o menino veio aqui para dar uma de jesuíta, e ela pensou que eu era um jesuíta.
Eu ia fazer um aldeamento e salvar as crianças da esse. Então, esses moleques estão fazendo as coisas, cara. Eu fiz até 21, 22, né, na rua e tal. Como somos nós, né, pra julgar? E é duro também você ver isso, né, essa negação de si mesmo, esse espelho muito ruim. A gente passa por 25 horas, 26 horas diárias de lixo pela televisão, cara. Assim, não, lixo não é reciclado, pior que lixo. É violento, mano, é um assassinato mental. O Joaquim Centeno, ele fala, somos espectadores da nossa própria ausência. Mano, eu sinto vontade de chorar agora que tô falando isso, porque é muito louco, cara. E é isso que acontece, né, com a nossa juventude. Então tem que valorizar o papel de formiguinha que você tem. Acho que é legal apresentar nossas perguntas. Eu tenho cisma comigo se em algum momento aqui eu fiquei como se eu soubesse alguma coisa. Porque eu tenho esses dilemas com meu filho. Do ritual, eu tento compreender o que seja um ritual, né? O ritual, eu aprendi que é regra. Pra terminar, o ritual é regra, mano. Tem liberdade de se tomar ritual, o ritmo é regra, né? Peraí, você tá entrando... Né? Como é que você entrou? Passou no meio da roda. Aí cada casa vai definir suas regras, né? E às vezes você não tem como cumprir a regra. A regra é usar um sapato, mas você está muito mais na fé ali do que quem está todo paramentado, usando a roupa da regra. Né? Aí é muito subjetivo. Mas eu entendo que trabalhar a sensibilidade a partir da estética vivida e passar valores, éticas, vivências, reflexões com uma roda, ou em uma roda, que a roda é o elemento da completude geral, né? A roda é a plenitude, né? Talvez ele ainda não seja um ritual, né? Se a gente for falar do valor que tem um ritual. Porque a gente se prepara para o ritual, né? Aí cada um vai saber o que é um ritual. A gente precisa encerrar? Precisa encerrar? Precisa. Você tem quantos anos? 39 anos. Mas pra você, né? Você. Ai, precisa falar? Tá gravando? Não, brincadeira. Não, tô brincando. Tô brincando, tenho 37. O que é grande? Só a questão do cotidiano, vocês falam assim, isso é muito bom porque busca oralidade, entendeu? O meu mestre aqui tem coisas que ele me ensinou no cotidiano, fazendo um café pra ele ali e tal, não no momento de aula. Então esse é o... Nem dá aula na praça. Aí o mestre, e na aula ali perguntava como é essa passagem saída desse movimento, como é que eu posso sair desse movimento, como que eu posso sair disso. Lá ele pensa. E ali ele estava futucando ali, fazendo um café e conversando, andando com ele. No andar com ele, ele falou assim, ó, faz isso. Aí eu falei assim, pô, tá, então acho que vou tirar, que nem na fundação eu faço muito isso. Tento buscar a parte subjetiva da capoeira para colocar para os moleques. Eu falo que a capoeira é muito mais além do que eles estão vendo ali. Entendeu? Do momento, até onde eu estava com o Tony, né? A questão da navalha, a gente cantou uma música falando de navalha e tá aí, que eles falam noite sem lua. Eu falei, a gente sempre vive sem noite sem lua, entendeu? Vocês estão sempre espreitados, alguém está sempre espreitando vocês, entendeu? A navalha está passando e vocês não estão nem sentindo. Mas navalha, assim, eu falei assim, e a navalha de vocês é a caneta. Cada vez que vocês fazem qualquer coisa, menos que... Então tem que prestar muita atenção. Então, vamos ser pensantes e se pensar, que a navalha ela vai cortar vocês de todo jeito. Então vocês sejam capoeiristas, né? Se esquiva, sai fora, entendeu? E aí o lance do cotidiano, aí o cotidiano que eu aprendi com o meu mestre, eu estou tentando, eu levo lá para dentro e vou colocando até as questões aí, brigando onde, na Kizomba, falar de Kizomba, que o mestre citou dos orixás lá. Ah, vamos falar dos orixás. Ah, tá aqui, tá, vamos falar isso. Ogum, mas o Exu estava primeiro, então não podia se falar de Exu, porque aí eu questionei o Exu, porque eles falaram de Exu. Aí as mães olhou assim, agora vou apanhar. Entendeu? Falando do Exu. Só que aí um adolescente, né, deu uma... Pra todo mundo que tava ali, falou assim, ó gente, não é questão que eu falo de orixá, do candomblé, da umbanda, porque eu sou evangélico. E na minha casa cada um segue uma religião. E primeiramente há o respeito, tem que haver o respeito. Entendeu? Então, o Márcio está colocando esse lance da... Tá ali junto, tá no cotidiano, e eu vou buscar esse cotidiano cada vez mais. Aí fortalecer mais para mim, que eu vou no cotidiano com o meu mestre buscando. Bom, a gente precisa encerrar esse momento aqui, esse espaço que a gente está aqui, por conta do adiantado da hora, mas
as discussões, os debates, as reflexões, as conversas, elas são permanentes, né? Elas seguem nos encontros, na oralidade, na palavra, e é assim que a gente vai construindo e vai tentando aí transformar e fazer as coisas acontecer. Quero agradecer muito ao Alan da Rosa, ao Carlos Caçapava, aqui, que estiveram aqui com a gente. Agradecer a vocês também, que estiveram aqui hoje, que participaram desse debate, dessa discussão. Esse conteúdo, tudo que a gente conversou aqui, em breve vai estar disponível no site do programa Escrevendo Futuro. E lá também tem uma seção que fala sobre literatura negra. Convido vocês também a entrarem e a conhecerem também. E espero que a gente também leve, que tudo isso que a gente conversou, que a gente faz, que a gente trabalha, que a gente extrapole o mês de novembro. A gente tem aí mais 11 meses, né, de ação, de trabalho. É um trabalho que se constrói no cotidiano, no dia a dia. Não é fácil, mas a gente precisa... É uma vitória, é uma conquista dos que vieram antes da gente, que a gente ter esse dia, colocar o assunto em pauta, mas ao mesmo tempo a gente trabalha para que essa discussão seja pauta nos outros 11 meses do ano. Obrigada, gente.